Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão das nossas aulas, para mais um momento de aprendizado aqui na nossa Casa Seara de Jesus. E nessa terça-feira, nós vamos trabalhar aqui um tema bem complexo dentro do nosso curso preparatório. E antes de começarmos, nós vamos fazer uma prece. Vamos agradecer ao nosso Pai Maior por estarmos aqui mais uma vez a convite do Cristo para assumir o compromisso do trabalho, do aprendizado, do estudo e juntos podermos sairmos desta encarnação melhores e maiores do que chegamos aqui. Agradecendo ao nosso Pai sempre pela oportunidade que nos dá do trabalho e do aprendizado. E que seja sempre feita a vontade do nosso Pai Maior sobre todas as nossas vontades, seja elas quais forem, em que época, em que estágio da vida nós estejamos, seja ele físico ou espiritual, que nós possamos sempre estar sobre a luz divina do nosso Pai Maior, para a nossa melhora sempre. Graças a Deus. Bom, nós hoje vamos trabalhar, como eu já falei antes, é uma aula do curso preparatório. Nós estamos na 19ª aula do módulo 4 e o tema de hoje vem na parte A, Espiritismo e Sexualidade, e na parte B, Não julgue, compreenda. Então, percebam que o nosso tema hoje não é um tema muito leve, mas a gente vai tentar fazer uma aula um pouco mais suave aqui, para que a gente possa tentar entender um pouco do que esse tema vem trazendo para nós, E eu trouxe primeiro uma anotaçãozinha aqui, para a gente fazer uma separação, que nós vamos falar de sexualidade, então geralmente a gente vai para esse tema com uma preocupação, Vamos falar de sexo, vamos falar de amor, vamos falar do que exatamente? Então, nós fizemos uma distinção da palavra amor, sexo e sexualidade. Então, amor é ponto de partida para todas as aspirações humanas. Sexo é bênção divina, decorrente do instinto sexual, força criadora. Muitas vezes é confundido com amor. Então, muitas vezes a gente confunde a palavra sexo com a palavra amor, Sexualidade é definida pelas preferências, predisposições ou experiências sexuais de um ser que definem e determinam cada período da encarnação. Então, sexualidade é uma coisa que vai definir e determinar cada período da nossa encarnação. Faz parte da nossa evolução espiritual dentro de cada processo reencarnatório nosso. O espírito constrói sua identidade sexual de acordo com suas tendências e vivências. Já o sexo é biológico, é escolhido segundo sua necessidade de evolução. Então, o espírito constrói a sua identidade de acordo com suas tendências e vivências, durante as suas reencarnações. E o sexo, ele é biológico, E nós escolhemos, o espírito escolhe o sexo que vai ter na próxima encarnação de acordo com a necessidade evolutiva do próprio espírito. Então, a gente tem que ter essa consciência de que sexo e sexualidade e amor são coisas, apesar de andarem juntas, são coisas distintas, Nós precisamos entender essas questões todas, para que a gente não confunda esses temas na nossa existência. Então, vamos lá. Como nós já falamos, aqui na parte A nós vamos falar sobre o espiritismo e sexualismo. Vamos lá? Então, assim, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E então os nossos irmãos respondem, isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Como nós falamos aqui nas nossas anotações anteriores, a escolha do sexo que nós vamos ter na próxima encarnação
não é a coisa mais importante para o nosso espírito. A coisa mais importante para o nosso espírito é como nós vamos utilizar o sexo que vamos ter para a nossa evolução. Então, eles respondem que pouco importa para o espírito, não é que o espírito não está nem um pouco preocupado com o sexo, nem com a sexualidade. É que para ele, o que importa é como nós vamos utilizar, né, essa sexualidade, esse sexo biológico, essa coisa biológica, quando estivermos encarnados no corpo físico. Então, por isso que para eles pouco importa a questão do sexo, se é masculino ou se é feminino. No livro Vida e Sexo, né, de Emmanuel, tem uma pergunta também. É a mesma força que une os espíritos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? E os nossos irmãos, né, respondem. Essa pergunta é uma pergunta também do Livro dos Espíritos, mas que está lá no livro Vida e Sexo. Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Está na questão 60 do Livro dos Espíritos. Então ele diz assim, essa força, né, que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma? É a mesma força que une tudo isso? Eles dizem que sim, que é a lei de atração que faz tudo isso. Que faz tanto a matéria se unir nos corpos orgânicos como nos inorgânicos, tá? A energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas que todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então ele está dizendo o seguinte, a energia sexual é um recurso da lei de atração. Esse recurso da lei de atração vai nos ajudar ela é inerente à nossa própria vida orgânica, né? Então a gente precisa dessa energia sexual para poder nos desenvolvermos. Ela é muito importante porque ela é uma energia criadora e é uma energia também de potência muito intensa, né? É a energia que vai gerar novos corpos para novas reencarnações, por exemplo, né? E ele gera uma carga magnética em todos os seres. Então, por isso essa questão sexual para nossa caminhada terrestre é muito importante. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos sexualmente com alguém, nós estamos trocando uma carga magnética com essa outra pessoa. E lembrando sempre que para nós termos um relacionamento sexual, um relacionamento de qualquer natureza que seja, é preciso que se tenha um outro ser humano junto, não é? Então, todos nós geramos cargas magnéticas, porque nós somos seres energéticos, nós temos energia em nós, né? Então, temos que tomar muito cuidado, porque nós não sabemos qual é a carga magnética que o outro está trocando conosco. Nós precisamos saber bem, né, qual a conduta que essa outra pessoa tem, o que ela pensa, do que ela gosta, qual o tipo qual é a ética, qual é a moral desse ser humano para trocarmos essa carga magnética um com o outro, para que não seja uma carga negativa, para que não seja algo que vai nos prejudicar depois. No livro Vida e Sexo ainda, nós temos aqui, em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Então, nós não podemos, vamos dizer assim, subestimar de maneira nenhuma essa energia sexual, porque ela é uma energia que emana do próprio Criador, não é? Ela é uma energia que os nossos corpos foram contemplados com ela para que nós pudéssemos ser co-criadores do Criador. Ou seja, nós já sabemos que o Espírito, que Deus é o único que cria o Espírito, não é? E todas as outras coisas. Nós somos apenas co-criadores da criação do nosso Pai Maior. Então, ela é criação divina.
e ela não pode ser subestimada de maneira nenhuma e nem ser relegada, não é? Não pode ser desprezada de nenhuma forma, porque ela é muito importante na nossa existência, da qual, sem ela, nós não teríamos, por exemplo, vontade, né? E nem atração por um outro ser humano, e dessa forma nós não cocriaríamos novos corpos, não é? Para que novos espíritos pudessem reencarnar novamente e cumprir as suas cargas de responsabilidade com a vida, né? Para poder resgatar, para poder depurar seu próprio espírito, para poder contemplar algumas coisas, para vir em uma missão. Então, para que o espírito encarne neste planeta, é preciso que essa força criadora divina que existe em nós, que é a energia sexual, esteja na sua potência máxima e também esteja sendo utilizada de maneira sublime e não de maneira relativa, de qualquer forma, como a gente muitas vezes, infelizmente, vê algumas relações acontecerem, né? Hoje em dia as relações são muito fluidas, elas começam e acabam de uma forma muito rápida, né? Sem nenhuma responsabilidade. Então, hoje nós temos os jovens que estão na sua plena atividade, né, sexual aí da juventude, que não tem essa preocupação com essa questão de proteger essa questão, né, espiritual que nós temos, que é essa energia pura que vem do Criador, que está em nós, e se utiliza isso de maneira muito banal, né? Hoje em dia mesmo, eles costumam dizer, nós fomos para a balada e fulano ficou com fulano, né? Então, é ficar, não é ter um relacionamento. Ficou com fulano hoje, depois nunca mais vê o fulano, nunca mais vê a fulana, não sabe nem o nome do fulano nem da fulana, mas muitas vezes ali aconteceu um ato sexual, muitas vezes entre as duas pessoas que nem sequer se conhecem, e daí pode gerar consequências muito sérias, por exemplo, uma gravidez, né? Que aí a gente não sabe quais serão as consequências disso tudo. Então nós precisamos ter esse cuidado, né, em torno da sexualidade, em torno da questão sexual, em torno do ato sexual, em torno dessa energia criadora que existe em nós. Então, ele também diz lá no livro Vida e Sexo que, porém, que criatura alguma no plano da razão se utilizará dela nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe dê. Então, Emmanuel está falando assim, se eu hoje utilizar essa energia que existe em mim, né, essa energia criadora que está em mim, abusivamente, e também utilizar essa energia que eu tenho em mim hoje, que está em plena atividade, né? Eu vou utilizar ela para usar uma outra pessoa, né? Porque a gente coisifica muitas vezes as pessoas, né? A gente trata muitas vezes as pessoas como objeto, quando nós não queremos ter um vínculo de responsabilidade com aquela pessoa, mas queremos ter ali uma festinha, uma brincadeira, né? Não queremos ficar sozinhos, muitas vezes queremos até fazer bonito para os nossos amigos ali e queremos estar num relacionamento ali, mas temporário. Então vamos utilizar aquela outra pessoa como se fosse um objeto. Quando eu não quiser mais, eu deixo para lá e pronto, acabou. Então ele está dizendo aqui que isso é muito perigoso, porque não adianta a gente imaginar que nós vamos utilizar isso nas relações sem nenhuma responsabilidade e que disso não vai acontecer nenhuma consequência. Porque dependendo da forma que nós utilizarmos essa energia com outra pessoa e até mesmo que nós deixarmos na mente da outra pessoa depois de termos tido lá um relacionamento com ela mais íntimo, qual é a consequência que isso vai gerar? Né? Ele está dizendo aqui que criatura alguma vai passar por isso sem consequências felizes e infelizes, construtivas ou destrutivas. Então, dependendo do que nós deixarmos marcado no outro, é o que nós vamos receber de volta. Porque nós não sabemos se o outro
não vai querer se vingar de nós, de repente, por conta da nossa inconsequência, do nosso ato sem responsabilidade, não é? Então nós precisamos saber que tipo de energia e que tipo de construção nós estamos trocando e deixando no outro, né? Além de nós mesmos, porque aquilo que nós fazemos para o outro, estamos fazendo para nós mesmos, porque não adianta a gente querer ferir o outro sem estar nos ferindo também, porque sempre que estamos ferindo alguém, magoando alguém, estamos fazendo o mesmo conosco também, porque uma hora ou outra tudo isso volta para nós, né? Nós sabemos da lei de ação e reação. E aí Emmanuel vai falar também que lá no livro, né, Vida e Sexo, que é o seguinte, que ele não recomenda a proibição, mas sim a educação sobre essa questão sexual, né, da sexualidade. Não proibir nada para as pessoas, mas educar as pessoas nesse caminho, nessa matéria, né, que há muito tempo nós tratamos como um tabu, que ninguém podia falar sobre sexo nem sexualidade com os jovens e com as crianças, então nós não preparamos pessoas saudáveis nesse segmento, né, mentalmente. Então nós proibimos, nós deixamos a pessoa acreditar que tudo aquilo era muito feio, que não podia ser feito e que tudo era muito errado, que era pecado, não é? Então as pessoas cresceram com uns mitos muito grandes, com preconceitos muito grandes. E hoje nós temos que desconstruir tudo isso, né? E desconstruindo tudo isso, nós vamos... e muitas vezes, quando nós partimos para desconstruir esse tabu, essa proibição, esses preconceitos, nós liberamos demais, nós abrimos demais e não colocamos regras, não colocamos limite para nada. Então, também fica tudo muito solto e nós precisamos achar o caminho do meio, nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o tabu, a proibição e a abertura disso tudo, né? De como nós vamos lidar com tudo isso na nossa caminhada, na nossa existência, como nós vamos fazer com os nossos futuros seres humanos que vão estar na Terra, como que eles vão saber lidar com isso. Então nós precisamos ter, sim, um jeito de encontrarmos um caminho para educar as nossas crianças e os nossos jovens dentro dessa temática, para que não seja nada proibido, mas que sim, seja tudo muito bem educado, muito bem construído, que seja um assunto que se possa conversar com eles de forma que eles possam entender saudavelmente, que eles possam lidar com isso como uma coisa normal do nosso corpo físico, assim como nós lidamos, por exemplo, com o cuidado com o nosso coração, com o cuidado com os nossos órgãos, né, com a nossa saúde de uma maneira geral, e que isso seja tratado também dessa forma, né? Que essa questão do sexo e da sexualidade seja tratado como uma coisa normal do corpo do ser humano e que pode ser utilizado, mas utilizado de maneira coerente, responsável, né, por todos nós. Então, assim a gente poder, para que a gente possa desenvolver no ser humano uma vida sexual saudável, não é? Então ele diz, não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Então, ou seja, não entrar na abstinência, né, não entrar no celibato, mas também usar isso com dignidade, né, com respeito, primeiro a si mesmo e depois para com o outro que estará compartilhando essa relação conosco. Porque se nós não tivermos respeito por nós primeiro, nós não vamos saber respeitar o outro. Então, primeiro respeite a si mesmo, dê um emprego digno a si mesmo dessa questão sexual, da sexualidade, para depois que você poder se relacionar com outra pessoa, tendo esse mesmo respeito para com o outro, né? Para que a gente não utilize o outro como um objeto, mas sim como uma pessoa, como um ser humano digno de respeito e digno de ser tratado com amor e com carinho. Não disciplina, não indisciplina, mas controle. Então, assim, não deixar nada solto demais, não proibir, mas também não soltar tudo de uma vez,
né? Manter um controle, ter um controle, ou seja, não sair por aí, né? Dormir com um hoje, com outro amanhã, com outro depois de amanhã, toda hora um parceiro diferente ou uma parceira diferente. Nós temos um certo controle, porque isso também é tratar a nossa sexualidade, o nosso sexo com respeito, né? E não tratar de maneira banal. Porque pode haver consequências disso tudo, apesar, não só a questão da gravidez indesejada que pode acontecer, mas também de uma doença, né? Porque nós não sabemos por onde as pessoas andam, nem como elas se cuidam, nem como elas tratam a sua questão sexual e a sua sexualidade, não é? Então a gente não pode sair por aí dormindo com um e com o outro e achar que isso tudo é normal. Nós tem que ter um controle sobre isso, até para que a gente tenha a responsabilidade sobre aquela questão magnética, né, que nós falamos anteriormente, para que esse magnetismo seja impregnado de muito respeito, de muito carinho, de muito controle, né, de muita responsabilidade, para que nós não fiquemos desequilibrados. Porque essa questão sexual desequilibra as pessoas, se nós não soubermos lidar com isso direito, não é? E ele fala também assim, não impulso livre, mas responsabilidade. É o que a gente acabou de dizer, né? Não sair por aí tendo relações com as pessoas impulsivamente, mas com responsabilidade. Quando tiver de fato um sentimento envolvido, né? Quando tiver de fato ali uma questão emocional, né? Um bem-querer, um carinho pela pessoa. Não estou dizendo que as pessoas vão se casar com as pessoas, com todo mundo que vai se relacionar. Não é isso, não é? Hoje em dia não tem mais, não cabe mais esse tipo de pensamento. Mas também não sair à torta e à direita fazendo tudo que pensa, tudo que dá na cabeça. Porque isso é muito sério de fato. A gente pode ficar totalmente desequilibrado espiritualmente, emocionalmente. E nessa questão sexual é muito séria. Em um dos livros do André Luiz, que vocês me perdoem, não vou lembrar qual livro agora, mas numa das excursões que André Luiz estava fazendo com seu instrutor, eles estiveram num hospital, onde era um hospital psiquiátrico, né? Onde eles estavam fazendo visitas nas alas psiquiátricas. E tinha uma ala que era dos desequilibrados sexualmente. E André Luiz não pôde entrar dentro daquela ala, porque o instrutor falou para ele que eles estavam tão desequilibrados na área sexual que eles agiam como loucos desvairados. Então o André não podia entrar ali ainda, porque ele ainda não tinha uma preparação emocional, né, uma carga emocional para suportar a energia que emanava daqueles irmãos que estavam dentro daquela área ali, daquele setor do hospital, né? Isso lá no plano espiritual. Então, para a gente perceber que essa questão sexual, ela é muito importante e muito perigoso se nós não soubermos utilizar essa energia. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos mexendo com energias, né? E energias muito poderosas. A energia sexual é a energia criadora. Ela é a energia que nos ajuda a criar tanto na área da reprodução humana, quanto nas outras áreas da nossa vida. Essa energia, ela vem para nos ajudar a colocar para fora o que há de melhor em nós também. Por exemplo, quando alguém está criando uma obra-prima, uma obra de arte, ou compondo uma música, ou encenando alguma coisa no teatro, na televisão, no cinema, eles estão utilizando essa energia criadora que é a energia sexual. Então é dessa energia que emana toda a parte criadora que nós temos em nós. Agora vocês imaginem só, quando essa energia está desequilibrada, o quão poderoso não é essa energia, né? Quando ela está desequilibrada por conta das nossas irresponsabilidades, ela pode nos levar para a loucura exatamente, né? Porque nós vamos desenvolver um comportamento que não é saudável, um comportamento que é muito perigoso e que muitas vezes beira a loucura e às vezes até a criminalidade, não é? Porque quando nós estamos desregrados nessa questão sexual, muitas vezes nós vemos aí crimes hediondos acontecerem por conta dessa energia desequilibrada que nós não soubemos cuidar dela com respeito e com responsabilidade. Então isso é muito importante nós não esquecermos dessa questão.
ainda no livro Vida e Sexo, né, Emmanuel vem dizendo, fora disso é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender a experiência. Então, tudo que nós falamos até agora, se nós sairmos de fora de toda essa orientação que ele vem dando para nós desde o começo do livro, né, desde o começo da lição, saindo disso tudo é teorizar, simplesmente, ficar na teoria, né? Sair da nossa realidade e ficar filosofando sobre o assunto, né? E para depois aprender ou reaprender com a experiência. Então, nós vamos aprendendo com as nossas experiências, nós vamos realizando novos aprendizados, aprendendo a lidar com essa energia, assim como com todas as outras energias que nós temos em nós, né? Em nosso corpo físico, em nossa parte espiritual, em toda essa energia que nós utilizamos o tempo todo em nós, que nós somos energia, né? Tudo que há no universo é energia, nós precisamos começar a lidar com isso com mais responsabilidade. E aprender, né? E reaprender com as experiências, ou seja, aprender numa encarnação e reaprender na próxima. Por isso que na doutrina espírita nós muitas vezes repetimos muito a mesma coisa, porque nós estamos reaprendendo o que já aprendemos anteriormente, mas ainda não conseguimos praticar. Então nós estamos aprendendo e reaprendendo a cada oportunidade de cada encarnação que nós temos, né? Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem preciosas, pelo mecanismo da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então ele está dizendo aqui para nós, né, que nós acabamos de dizer, que toda vez que nós tivermos a oportunidade, né, nós vamos estar lutando, né, sempre em proveito nosso mesmo, para sofrer e recomeçar a obra sublimada, né, que nós temos da nossa oportunidade de reencarnarmos, de ir nos melhorando a cada dia, em quantas vezes se fizer necessário, porque nós vamos ter oportunidades infinitas de reencarnação. Mas se nós nos desequilibrarmos muito num campo, nós vamos ter que voltar muitas e muitas vezes para equilibrar esse campo, né? E ficar repetindo a mesma lição por muito tempo. Então nós precisamos o quanto antes entender que nada que está em nós, que foi colocado em nós por Deus, é aleatório e nem é vulgar. Tudo é precioso, tudo é uma joia a ser rara, a ser lapidada, um diamante a ser lapidado. Então essas energias precisam ser tratadas com muita cautela, com muito respeito e com muita responsabilidade, não é? Para que nós não tenhamos tantas dores e tantos sofrimentos nessas áreas, para que nós possamos, então, dar um passo à frente. E usar, né, aqui ele está dizendo, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, assim, nós precisamos utilizar essa energia com amor, não é? Para que a nossa vida seja equilibrada de fato. Termos essa questão da nossa sexualidade bem resolvida em nós, né? A questão do sexo, o ato sexual em si também é uma questão a ser bem trabalhada em nós, para que nós não estejamos trocando nossa energia e nosso magnetismo com pessoas que estão já desequilibradas nessa área, não é? E ainda no livro Vida e Sexo, né, ele vai dizer aqui à margem do sexo: livrai-nos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, culpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anatemas, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Aí aqui ele vem dizendo para nós o seguinte, que nós temos que nos lembrarmos, né, que julgar em última instância, que vê o movimento, quem julga em última instância os movimentos íntimos de cada coração, não somos nós, não é?
que este ser que faz esse julgamento é Deus, né? E ele sabe que nós, muitas vezes, estamos apontando e mostrando os deslizes do outro, mas que muitas vezes nós mesmos já cometemos erros muito mais graves, muitas vezes, do que esse irmão. Então, ele está dizendo aqui que cuidado com a condenação, cuidado com o julgamento que você vai fazer com aquele irmão que ainda não compreendeu a questão que precisa ser tratado com respeito e com cuidado a questão da energia sexual e a sexualidade, não é? Hoje nós temos essa questão da sexualidade muito vulgarizada, não é? Começa-se muito cedo essa questão da sexualidade nos nossos jovens, nas nossas crianças. As crianças estão tendo uma infância cada vez menor, mais curta. A adolescência também está cada vez mais curta para a questão sexual, né? E vai se banalizando muito isso. Então, a questão da sexualidade está muito aflorada em toda a nossa sociedade. E ele se lida com isso com muita irresponsabilidade. Ou seja, então aquele ou aquela que não tem um corpão, que não é totalmente, né, aquela pessoa que você olha e já fala assim, nossa, esse é o modelo de homem ou de mulher que todo mundo quer ter, que todo mundo quer ser. Se você não tem esse perfil, você está fora do jogo, não é? Então isso faz com que as pessoas saiam numa corrida desenfreada para atingir esse objetivo, para atingir esse perfil. E isso é muito arriscado, muito perigoso, porque aí nós podemos nos perder de fato nessa questão, né, de como utilizar a sexualidade e de como utilizar a questão sexual também. Porque aí nós queremos nos comparar com o outro, né, que provavelmente já está desequilibrado e nós não sabemos disso. Então nós temos aí pessoas que nós admiramos muito porque é muito bonito, muito belo, uma mulher muito bonita, um homem muito bonito que aparece na televisão, que aparece em filmes, né, que aparece em revistas, e nós queremos muito ser como eles. Mas nós não sabemos o íntimo dessas pessoas como é. Como é a vida dessas pessoas, né? Como elas lidam no seu dia a dia, essa questão da aparência, da sexualidade, né? Da questão sexual também. A gente percebe que um dia está com um, outro dia está com outro e vai para a mídia e aparece em escândalos muitas vezes e a gente admira essas pessoas. Nós não paramos para pensar que essas pessoas não estão nos dando um bom exemplo, né? Não são pessoas a serem seguidas. Pessoas a serem seguidas são pessoas que têm a contribuir com a sociedade, a contribuir com a melhora do mundo, a contribuir com tudo que a sociedade pede para que nós sejamos fornecedores de conteúdos bons, né? E para que nós não possamos estar sempre olhando para o lado do abstrato, né? Daquilo que é inatingível muitas vezes para a grande maioria das pessoas, não é? Para a grande maioria de fato, porque são meia dúzia de pessoas que estão nessa condição. E aí nós fazemos dessas pessoas os nossos ídolos, não é? Então nós temos um modelo guia a ser seguido, que é Jesus. Nós temos bons exemplos dentro da sociedade, dentro da mídia, temos pessoas também com equilíbrio, com responsabilidade, com inteligência, que colabora com o bem-estar da sociedade, que colabora com o aprendizado de todos nós também, e nós muitas vezes negligenciamos essas pessoas e passamos a seguir outras pessoas que já estão de fato falidas muitas vezes, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. E aí ele lembra a gente aqui que é para que a gente tenha cuidado na hora de estar censurando ou apontando as faltas dos outros, porque nós também já erramos muito nessas áreas. E se não erramos nessa encarnação, com certeza já erramos em outras. Porque se nós não estivéssemos ainda errado em outras encarnações, nessas questões, nós não estaríamos mais aqui, nós estaríamos num estágio muito melhor do que estamos hoje. E talvez nós não estaríamos nem estudando esta lição hoje, porque nós não precisaríamos mais dela, porque já teríamos compreendido. Então nós estamos estudando essa lição hoje, nós estamos aprendendo um pouquinho mais com o Emmanuel hoje, porque nós ainda precisamos melhorar nessa área. Nós ainda temos as nossas falhas nessa área, não é? Nós ainda
nos desequilibramos muitas vezes nessas áreas. E aí idealizamos coisas que muitas vezes não é bom para nós, não é? Então, Emmanuel vem dizer aqui para nós ainda, do item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tira o seguinte trechinho. Companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Então, está pedindo para que nós tenhamos cuidado, né, em censurar as pessoas e aí condenar as pessoas também. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento dos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra. Ou seja, é o que nós acabamos de falar aqui, né? Nós ainda estamos a caminho da luz. Nós ainda não podemos dizer assim, eu já matei essa matéria, não preciso mais retornar nela. Eu já aprendi essa lição. Não. Nós ainda estamos aqui no território de provas e expiações e nós ainda podemos cair nessa questão. Nós ainda podemos cair, de fato, nessa mesma armadilha. Porque nós ainda não temos isso muito, vamos dizer, enraizado em nós, essa questão da sexualidade, né, em nós. Haja visto que nós temos muitos problemas na nossa sociedade relacionados a isso, né, com nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos que muitas vezes desequilibrados totalmente na questão sexual, né, abusam de crianças, de mulheres, de jovens, de homens e não importa, muitas vezes acontecem esses crimes hediondos ainda na nossa sociedade. Então nós ainda estamos num planeta de provas e expiações e precisamos refazer essas lições muitas vezes. Precisamos repassar e repassar e repassar, remoer e remoer quantas vezes forem necessárias. Passar muitas e muitas vezes ainda pela reencarnação até entendermos totalmente essa questão da nossa sexualidade, do porquê que ela existe, para que ela serve, né? E saber que isso é uma energia divina que existe em nós e que nós não podemos utilizar irresponsavelmente. Isso é muito importante nós termos em nossa mente. A questão sexual, a questão da sexualidade não é algo sujo, não é algo banal, não é algo que nós devemos ter medo e nem vergonha, mas nós temos que saber que é algo divino que foi colocado em nós, para que nós pudéssemos ter essa energia para nos melhorar cada vez mais. E aí aprender a usar com muita responsabilidade. O que falta em nós é entender isso, que isso é uma energia divina, que é uma energia criadora e que está em nós porque é necessário para que nós possamos melhorar ainda mais a cada dia. E que utilizar isso com muita responsabilidade. Porque nós já saímos em outras épocas, aqui como disse Emmanuel, nós já estivemos em labirintos de sombra por conta dessa questão sexual, dessa questão da sexualidade. Então nós já afundamos muito na lama por conta disso. Nós já estivemos nos abismos mais profundos por conta dessa questão. Por isso nós estamos aqui, mais uma vez, eu vou dizer, estudando esse tema de novo. E não é à toa que dentro do cronograma de aulas que nós temos, esse assunto veio à tona novamente. Porque é necessário repetir quantas vezes for preciso e ainda vamos repetir muitas vezes esse mesmo tema em nossas aulas, em nossas palestras, para que nós possamos entender essa questão da energia curadora e criadora que existe em nós através da energia sexual. Então, ele fala assim, todos nós, os espíritos, isso aqui eu já fiz, né? Aqui entrou 2 vezes o mesmo slide. Se alguém vos parece cair sobre enganos dos sentimentos, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Então aquele que nós estamos vendo que está caindo nesse quesito, né, nesse tema que nós estamos falando aqui hoje, que estamos abordando aqui hoje, nós temos que, ele está pedindo para que a gente faça o quê? Silenciai e esperai.
Silenciai. O que nós vamos fazer enquanto estamos silenciados? Vamos orar por esse irmão. E se somos nós que estamos caindo nessa questão, vamos entrar em oração por nós mesmos, pedir por nós mesmos, pedir para que nós possamos termos mais coerências e responsabilidades sobre o assunto pelo qual nós estamos caindo, né? E ele fala aqui: se alguém vos afigura tombar em delinquência por desvario do coração, esperai e silenciai. Então, não julgue, não aponte o dedo, silencie e espere. Ou seja, ore e espere pelo nosso irmão. Peça a Deus para que todos, que ele possa se reerguer, para que ele possa se refazer, para que ele possa se equilibrar nesse tema, nessa questão, né, emocional, sexual, né, da qual ele está sendo vítima por conta de, muitas vezes, de atitudes irresponsáveis que tivemos, né, por delinquência nossa mesma, ou muitas vezes por fazer isso que nós falamos ainda há pouco, de estar seguindo pessoas falidas como sendo heróis, como sendo nossos ídolos, não é? E aí nós também caímos por conta disso, erramos muito por conta disso. E aí tem um trecho do livro Céu e Inferno que Kardec, né, coloca lá para nós. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Ou seja, dependendo da maneira com que nós estamos lidando com essa energia, com essa potencialidade, com esse magnetismo, nós vamos adoecer, vamos estar de fato doentes, vamos estar de fato desequilibrados nessa energia de uma forma tão intensa que sozinhos não vamos conseguir mais nos equilibrar, nos levantarmos novamente. Mas precisaremos de ajuda, porque aqui ele está falando manifestações pelo estado patológico, né? Ou seja, estaremos muito doentes, precisaríamos muito de orientação dos nossos irmãos que trabalham nessa área, né? Dos psicólogos, dos psiquiatras, dos remédios, vamos precisar das terapias, né? Vamos precisar estar nos equilibrando novamente, reaprendendo a utilizar essa energia novamente, e isso não é fácil, isso é uma questão muito complexa, o tratamento é multidisciplinar, e aí nós precisamos também do tratamento espiritual, porque aí nós não estamos doentes só do corpo, nós estamos doentes do espírito também, né? Estamos totalmente desequilibrados, nossa mente está desequilibrada. Então precisamos nos equilibrar novamente e fazer o tratamento multidisciplinar, tomar a medicação, fazer as terapias e fazer o tratamento espiritual também, né? Isso não quer dizer que a essência espiritual que nós temos vai ser modificada, não, nós vamos continuar com a nossa essência espiritual, nós só precisamos nos equilibrar novamente. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. Então, todo aquele que fala assim, eu errei porque a carne é fraca, né? Eu errei porque eu não tive forças suficiente para seguir em frente, porque alguém me falou alguma coisa, alguém me deu uma ideia, alguém me intuiu de alguma forma, não é? De fato, nós temos todas essas questões aí. As pessoas com quem nós andamos podem nos influenciar se nós formos fracos. Nossos pensamentos podem ser influenciados caso nós estejamos longe da espiritualidade, estamos distante de Deus, então nós temos a influenciação espiritual também, e nós não podemos usar isso como uma muleta para nos esquivar da nossa própria responsabilidade, porque todas as atitudes que nós temos, somos nós quem tomamos as atitudes. Então a responsabilidade primeira é nossa. E se nós somos influenciados pelos nossos amigos ou pelos amigos espirituais, é porque nós demos brecha para isso. Nós fomos irresponsáveis. Deixamos com que outras pessoas, outras inteligências dirigissem a nossa vida.
E então, no livro Céu e Inferno ainda, ele vai dizer: a carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos. Então, quando ele fala aqui que a carne só é fraca porque o espírito é fraco, de fato, porque quem comanda o nosso corpo é o espírito. Não é o corpo físico que comanda o espírito, é o espírito que comanda o corpo físico. Então, tudo que nos acontece no nosso corpo físico, a responsabilidade é nossa mesmo, porque se nosso espírito é fraco, nós não temos ainda força para lidar com essas questões, porque nós não aprendemos isso em outras experiências. Estamos repetindo a matéria. Nosso espírito é fraco. Nós não nos alimentamos de coisas boas, de coisas positivas, de magnetismo positivo. Muitas vezes andamos em outras encarnações, muitas vezes, por caminhos muito tortuosos, como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, que nós andamos em labirinto de sombras nessa questão. Então, se andamos em labirinto de sombras nessa questão, nós impregnamos o nosso perispírito de energia, de magnetismo negativo nessa área. E isso passa para o nosso espírito. E quando reencarnamos, passa do espírito para o perispírito e do perispírito para o corpo físico novamente. Então, recebemos de novo a carga que deixamos lá marcada no nosso perispírito. Então, não temos como fugir disso. Temos que aprender a lição o quanto antes, para limparmos essa energia, esse magnetismo negativo que está em nós, não é? Se está no nosso corpo físico, é porque está no perispírito e no espírito também. Porque é de lá para cá, né? E daqui para lá também. Quando nós tomamos as atitudes irresponsáveis daqui e marcamos o nosso corpo com energias negativas, com magnetismo negativo, isso vai ficar marcado no nosso perispírito, que vai passar para o corpo físico, e quando nós desencarnarmos, vai estar lá. A herança vai estar lá. Quando voltarmos para o corpo físico, essa carga energética, magnética, volta também para nós. Porque nós precisamos resolver ela aqui, porque foi aqui que a criamos, não é? Por isso existe a reencarnação. A carne destituída do pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Então, não precisamos mais dizer nada sobre essa questão, não é? Que não tem nada a ver com a carne, é tudo com o espírito. Porque ele está dizendo aqui que a carne destituída do pensamento e da vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito. Porque o espírito é que é o ser pensante e o dono da vontade, não é? Então, se tudo que acontece de negativo conosco, não é por conta da nossa carne que é fraca. Somos nós, o espírito que é fraco, que ainda não se fortaleceu nessa matéria, nessa questão. E nós precisamos entender isso o quanto antes, porque essas questões são muito importantes. Essa questão da parte sexual em nós precisamos aprender a lidar com isso muito rapidamente, porque se nós não aprendermos a lidar com isso, nós vamos ficar patinando muito tempo ainda sobre essa questão. Essa questão sexual e sexualidade não pode ser tratada com vulgaridade, ela tem que ser tratada com respeito, com responsabilidade. Nós precisamos ter em nós a certeza de que nós somos um ser espiritual, que nós não vamos acabar aqui. Se nós continuarmos pensando que nós podemos fazer tudo o que queremos, do jeito que queremos, nós não vamos sair desse labirinto de sombras que Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, nunca. Vamos continuar aqui, voltando aqui para resolver essas questões, porque nós não vamos desenvolver isso em nós. Nós precisamos desenvolver isso quanto antes, nós precisamos dar um passo à frente. O espírito, ele não tem sexo. Não é? A gente já viu isso no livro dos espíritos. O espírito não tem sexo. A questão sexual, ela é biológica, ela está no corpo físico. A questão do sexo está no corpo físico. E nós precisamos dessa questão biológica para nos reproduzirmos enquanto seres humanos na Terra. Não tem como criar um novo corpo para uma nova reencarnação sem o ato sexual. Não tem isso. Não tem como acontecer isso atualmente na nossa sociedade. Pelo menos ainda não evoluímos tanto a ponto de criar corpos sem ser dentro de um corpo, de um outro corpo, não é? De um ato sexual onde haja a relação sexual para que tenha a fecundação do óvulo ali com o espermatozoide, para que a mãe possa ficar grávida, gestar uma criança por 9 meses e dar à luz a essa criança para que haja a reencarnação de um novo espírito ali. Então,
Olha o quanto essa questão da sexual e da sexualidade em nós é importante. Porque se nós temos só a questão sexual também e não temos a sexualidade, não temos a questão da atração, não é? Porque a questão da sexualidade é que traz a atração dos corpos um para o outro, não é? Que faz a aproximação de um corpo para o outro, de um ser para o outro, que traz... E hoje já é independente de você ser hétero ou homossexual, né? Porque a atração é do espírito para o espírito. Mas a questão sexual, da sexualidade, é de corpo para corpo, né? Porque a pessoa precisa ter o contato ali com o outro corpo, para que ela se sinta, né, querida pelo outro, para que ela se sinta amada pelo outro aqui na nossa questão física do nosso planeta. Mas o espírito não. No espírito existe a questão de simpatia e de amor pelo ser espiritual como um todo. Não pela questão de ser um homem ou de ser uma mulher, de ter um corpo masculino ou de ter um corpo feminino. Mas nós aqui encarnados precisamos tratar isso com muita responsabilidade, porque depende disso nosso equilíbrio emocional, depende disso a nossa reprodução, depende disso a nossa saúde física, depende disso a nossa vontade de nos tornarmos uma pessoa melhor, né? Porque quando nós tratamos essa questão com muita irresponsabilidade, utilizamos a nossa questão sexual, a nossa questão da sexualidade principalmente, de maneira irresponsável, nós atingimos outras pessoas. E quando nós atingimos outras pessoas, nós acabamos nos ligando a essas pessoas, não é? E muitas vezes nós nem queremos estar ligadas com essas pessoas, mas em um determinado momento agiu por impulso, não é? Agiu por uma vontade exacerbada de fazer o que todo mundo está fazendo, e aí acabou se ligando energeticamente com uma pessoa que nem queria estar ligada. E aí nós criamos um vínculo, não é? Espiritual com essa pessoa, e aí muitas vezes nós não damos conta de lidar com isso depois, e aí temos uma encrenca na nossa vida. E como vamos desfazer essa encrenca? Muitas vezes a pessoa passa a nos obsediar, né? Ainda encarnado, porque passa a nos perseguir, porque acha que nós estamos devendo alguma coisa a ela, porque prejudicamos ela de alguma forma, não é? Quantos relacionamentos nós não vemos aí acabar com brigas muito intensas, brigas horrorosas, porque um não aceita o término da relação e quer porque quer continuar com o outro a qualquer custo, e o outro já não quer mais, porque não era aquilo que a pessoa queria de fato, mas acabou se envolvendo de uma maneira irresponsável com o outro e se ligou a essa pessoa energeticamente, emocionalmente, fisicamente, e aí como é que se desfaz tudo isso? Então nós precisamos ter essa responsabilidade na nossa existência. Precisamos aprender a lidar com essa energia, com esse magnetismo, para que ele seja uma energia, um magnetismo equilibrado, puro, limpo, né? Divino de fato como ele é. Que a gente não suje, né, aquilo que há de divino em nós, para depois não sabermos mais como lidar com a situação e ficarmos aí presos a questões tão pequenas que poderia ser tirada de letra muitas vezes por nossas atitudes, e nós acabamos complicando tudo isso. Nós arrumamos cada encrenca muitas vezes para a nossa vida que depois nós não conseguimos mais desenrolar. Nós não vira uma bola de neve tão grande que a gente não consegue sair disso mais. Vira um lamaçal que quanto mais a gente se debate, mais a gente afunda, é como se fosse areia movediça, não é? Então, quanto mais a gente se distrai nessa questão, mais encrenca a gente arruma para a nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar com essas situações com mais responsabilidade, não é? E agradecer a Deus por essa energia criadora que Ele colocou em nós, para que nós pudéssemos ser os seus co-criadores em todas as áreas da nossa vida, não só na área sexual, né? Não só na área reprodutiva, né? Que nós precisamos ter aí para poder nos reproduzirmos enquanto seres humanos aqui na Terra, mas para usar de fato essa energia criadora que está em nós para sermos
cidadãos mais úteis para a nossa sociedade, para sermos mais produtivos, para sermos mais cooperativos, né, com tudo à nossa volta. E saber que essa energia, ela não pode ser desprezada, ela não pode ser usada de maneira vulgar. Esse é o ponto mais importante da nossa aula de hoje, é não utilizar essa energia vulgarmente. Esse magnetismo, ele é muito poderoso, ele precisa ser utilizado com muita responsabilidade, assim como tudo na nossa vida. Mas essa eu acho que é uma das áreas mais delicadas da nossa existência e que nós não aprendemos a utilizar até hoje. Porque ora a gente coloca isso como sujo, como proibido, como pecado, e ora a gente coloca isso como banal, uma coisa que pode ser feita de qualquer jeito. Então nós estamos nos extremos, uma hora tudo é proibido, outra hora tudo é liberado. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, né? Precisamos voltar para o centro, precisamos voltar para a unidade que é Deus. Porque se isso fosse uma coisa suja, proibida, negativa ou vulgar, Deus não colocaria em nós, não deixaria essa energia conosco. Porque Ele saberia que nós não teríamos responsabilidade para utilizar. Mas não é o caso. Essa energia existe em nós porque ela é importante para a nossa existência e é importante para a nossa evolução. Por isso Deus nos concedeu essa bênção, essa divina e brilhante e poderosa força que é a força sexual em nós, né? Essa energia sexual em nós. E nós precisamos, o quanto antes, aprender a utilizar e respeitar isso como algo divino em nosso ser. E quanto mais cedo a gente compreender que, independente de sermos homossexuais ou heterossexuais, independente da sigla que nós estivermos carregando em nós hoje, nós não podemos ser preconceituosos. Nós temos que aprender a respeitar todas as formas de amor, desde que esse amor seja um amor digno, respeitoso, que está dentro das leis de Deus, que está dentro das normas, né, das leis universais. Que nós estejamos usando isso e que de forma responsável, independente do sexo, independente da cor, da raça, não importa, desde que nós tenhamos muita responsabilidade sobre isso. Por isso que lá no Livro dos Espíritos ele já diz que o sexo do corpo físico pouco importa para o espírito, desde que ele aprenda a utilizar isso para o seu próprio bem e para o seu crescimento. Então, o que importa para nós é que nós saibamos que essa energia ela é importante para a nossa evolução espiritual. E se nós não aprendermos a lidar com ela, nós vamos ter muitos problemas antes de atingirmos um degrau um pouquinho melhor. Porque nós falamos muito da caridade, falamos muito do amor, falamos muito de outras áreas da nossa existência e essa área nós acabamos negligenciando muitas vezes, mesmo aqui dentro das casas espíritas, muitas vezes nós não tocamos muito nesse assunto. Mas este é um assunto tão importante quanto qualquer outro que nós tenhamos que aprender, quanto a cura, tão importante quanto os passes, tão importante quanto as palestras, tão importante quanto as aulas com outros temas. Este é um tema que precisa ser tratado por nós todos com muito carinho, com muita responsabilidade e de suma importância. Não podemos deixar esse para depois, não. Ele tem que ser tratado junto com todo o conjunto, né? O conjunto na obra tem que estar completo. Nós precisamos entender isso e aprender a respeitar essa energia que existe em nós, para não cairmos mais nos labirintos de sombra que Emmanuel fala para nós no livro Vida e Sexo. E lembrar aqui que Kardec deixou para nós lá no Céu e Inferno, que não tem nada a ver com carne fraca, os nossos erros e defeitos nessa área. O que tem a ver é com nós sermos espíritos melhores, sermos espíritos com mais vontade, com mais experiência e com mais aprendizado. Porque quem é fraco de verdade é o espírito, não a carne. Porque o nosso corpo sem o espírito ele não tem vontades e nem pensamentos, né? Porque tudo vem do espírito. Então o corpo é só uma ferramenta que nós utilizamos para crescer e melhorar na nossa existência atual. E vamos voltar novamente nesses assuntos quantas vezes for necessário, porque nós precisamos ter isso gravado em nosso ser espiritual
para sairmos sempre melhor daqui. E com esse aprendizado, com esses ensinamentos de Emmanuel e de Kardec, nós não podemos esquecer que nós precisamos, o quanto antes, lidar com essa questão, desde essa educação que Emmanuel pede para que a gente faça, não proibição, mas educação, para que a gente faça isso desde quando a criança ainda é bem pequena, começar a explicar para ela, né, qual é a importância disso tudo em nosso corpo, que o nosso corpo é muito bonito, que tudo que existe em nosso corpo é importante, que não pode ser utilizado de maneira banal, que nós precisamos ter responsabilidade com todas as partes do nosso corpo, com todas as atitudes que temos com o nosso corpo. Se nós não podemos beber desenfreadamente porque vamos prejudicar o nosso fígado, também não podemos ter relações sexuais desenfreadamente porque vamos prejudicar os nossos órgãos sexuais. Se nós não podemos ficar irritados muito, passar muito nervoso e sermos pessoas completamente desequilibradas emocionalmente, porque assim nosso coração não vai aguentar, também não podemos ser desregrados na área do sexo, porque senão também a nossa área sexual também não vai aguentar. Então tudo isso precisa ser trabalhado como um todo em nosso ser, para que nós possamos crescer pessoas saudáveis nessa área, para que nós não cuidemos só da parte de órgãos internos, né? E esqueçamos a outra parte que é muito importante, talvez uma das mais importantes, que é a área reprodutiva do nosso corpo, né? Precisamos trabalhar isso com bastante amor, com bastante responsabilidade, com bastante respeito, colocar isso na educação dos nossos seres que estão chegando no planeta, uma vez que nós já não tivemos a oportunidade de aprender isso quando chegamos aqui bem de novinhos, mas de agora em diante começar a ter esse olhar para essa educação, né, dentro do aprendizado das nossas crianças. É claro, colocar de acordo com o entendimento de cada fase da criança, né? Nós não vamos chegar lá falando de qualquer jeito com a criança também. Nós vamos começar a mostrar para elas que todas as partes do corpo é importante e que nós temos que ter cuidado com todas as partes do nosso corpo. E nós, enquanto adultos, entendermos isso quanto antes e aprendermos. Não ficarmos presos também nos erros que já cometemos, mas daqui em diante lidar melhor com essa questão, lidar melhor com essa nova realidade que nós estamos encarando aqui, de acordo com Emmanuel e com Kardec. Então, meus irmãos, a nossa aula de hoje, ela não é uma aula muito fácil de ser falada, né? Um tema muito fácil de ser falado, mas nós esperamos ter conseguido passar um pouquinho do que Emmanuel quis dizer para nós no livro Vida e Sexo e também um pouquinho do que Kardec deixou lá no Céu e Inferno para nós. E pedir a todos que nós estão sempre ligados ao nosso Pai Maior e ao nosso modelo divino que é Jesus, para entendermos que a quem nós devemos seguir de fato como modelo, como guia, não é? Como que nós devemos acompanhar toda a nossa evolução? O que Jesus deixou de exemplo para nós? Como que nós podemos colocar a nossa vida, a nossa jornada em equilíbrio dentro das leis universais que nós já temos, né? Que Deus criou para nós, e dentro dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, e todos esses ensinamentos que nós vemos recebendo de Emmanuel, André Luiz e tantos outros irmãos que trazem para nós tanto conhecimento nas áreas mais importantes da nossa existência. E sendo assim, nós vamos nos despedindo de vocês hoje com uma pergunta. O que vocês entenderam dessa questão da sexualidade e do sexo na nossa aula de hoje? O que ficou de importante desta mensagem que Emmanuel trouxe para nós no livro Vida e Sexo? Então, respondam lá na nossa aula, na nossa sala de aula, da maneira que vocês acharem melhor, e não tem resposta certa nem errada, é responder de acordo com aquilo que nós entendemos na nossa aula, tá bom? Muito obrigada a todos e tenham todos uma ótima semana e um feliz Dia dos Namorados a todos vocês, que vamos comemorar essa semana com muita responsabilidade, certo? Um beijo para todos e até a próxima.